Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 passos práticos baseados em neurociência para você consertar o seu sistema de recompensa. E esse vídeo é para você que está aí com o seu sistema de recompensa desajustado, você que está exposto a diversos tipos de hiperestímulos e a vícios como pornografia, o álcool, comida hiperpalatável e até mesmo os vídeos curtos do Instagram. Então, se você quer aprender a consertar esse sistema tão importante, responsável pela produção de dopamina e pelo seu comportamento e pela disfunção do seu comportamento, fica até o final desse vídeo. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o sistema de recompensa. Muito rápido aqui, o sistema de recompensa é nada mais do que o sistema dopaminérgico, que produz esse neurotransmissor chamado dopamina no seu cérebro e também no seu corpo. E um ponto principal que a gente precisa falar aqui é que existe um mito da dopamina, de que a dopamina ela é a molécula do prazer. Esse mito já foi quebrado há muito tempo e hoje sabe-se que a dopamina é de fato a molécula da motivação. Ou seja, é a molécula que te faz ficar motivado para procurar recompensa. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você está sentado aí no sofá assistindo TV e aí dá aquela vontade de beber água, sabe? Aquela sede. E aí você levanta, vai até a geladeira, pega o copo e bebe água. Para você executar esse comportamento motor de se levantar, de andar, de pegar o copo, abrir a geladeira e tomar água, você precisou da dopamina. Ela é quem te motivou para você se levantar do sofá e ir beber água. Obviamente, a dopamina ela não serve só para comportamentos simples como beber água. Afinal de contas, se você já teve aquela vontade de ver pornografia, ou se você já teve aquela vontade de comer aquele brigadeiro, aquele chocolate adocicado que estava em cima da mesa de aniversário, tudo isso é a dopamina. Ela é a responsável por te gerar motivação para buscar algo prazeroso, seja para o bem, seja para o mal. A dopamina é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que essa molécula é responsável por te fazer ter motivação para estudar, para treinar, para meditar, é a mesma molécula que é responsável por te fazer querer ver pornografia, por te fazer querer comer igual um leitão, beber álcool no final de semana sem nenhum tipo de limite. É a mesma dopamina. Porém, em contextos diferentes, e você precisa ter noção disso. E o ponto central desse vídeo que a gente vai ver hoje é que um simples desajuste na produção e liberação dessa dopamina pode fazer com que o seu sistema de recompensa inteiro se desajuste e você fique mais propenso a adotar comportamentos não funcionais, a adotar vícios, comportamentos que estão afundando a sua vida, a sua carreira, os seus negócios, a sua família, a sua saúde. E é por isso que é muito importante você ter noção, em primeiro lugar, disso e saber como reajustar esse sistema que é tão importante para a sua vida. E deixa eu te explicar como que o teu sistema dopaminérgico ele desajusta. Muito simples. Existem 2 tipos de padrão de liberação da dopamina. Existe um padrão que a gente chama de padrão de liberação fásico e padrão de liberação tônico. O padrão de liberação tônico é nada mais do que esse padrão de liberação mais basal. É a dopamina que está sendo constantemente liberada. A todo momento, o teu cérebro está produzindo dopamina para você realizar as atividades corriqueiras, rotineiras, como, por exemplo, levantar do sofá e beber água. Como, por exemplo, pegar o controle da TV e ligar a televisão. Todos esses comportamentos mais corriqueiros, mais rotineiros, qualquer tipo de comportamento motor, ele precisa da dopamina, porque você precisa estar motivado para fazer aquilo. É por isso que os estudos mostram que se você pegar um ratinho e você depletar, ou seja, matar os neurônios do cérebro desse ratinho que produzem a dopamina, o ratinho vai morrer de fome, mesmo que ele tenha comida perto dele. Mas sem a dopamina, ele não consegue dar 2, 3 passos até a comida que está perto dele para ele se alimentar. Por quê? Porque sem dopamina não existe motivação. Sem dopamina não existe o movimento. A motivação para buscar a recompensa da comida e o ratinho morre de fome. É por isso que a dopamina ela é tão importante. E é essa dopamina tônica que constantemente está sendo liberada que a gente chama de padrão tônico de dopamina. Só que existe também outro tipo de padrão, que é o padrão de liberação fásico. O que é que esse padrão de liberação fásico, Estevão? Ora, no padrão de liberação tônico, a dopamina vai sendo liberada em pequena quantidade de forma constante, sem parar.
mas no padrão de liberação fásico, a dopamina ela dá um pico de liberação. É quando nós nos envolvemos em comportamentos que a gente chama de hiperdopaminérgicos, hiperestimulantes, como a pornografia. Quando dá aquela vontade de ver pornografia, ou quando dá aquela vontade, sabe, de comer aquele docinho, ou quando dá aquela vontade de pegar o celular e ficar rolando os Reels ou o TikTok, o que está acontecendo no nosso cérebro é nada mais do que uma liberação fásica da dopamina. Ou seja, aquilo é tão prazeroso, aquilo é tão motivador, que a dopamina ela explode no seu cérebro. Os neurônios começam a fazer uma enxurrada de liberação de dopamina. É o padrão fásico. Enquanto o padrão mais básico, o padrão mais basal, mais tônico, libera a dopamina de forma constante em pequenas quantidades, o padrão de liberação fásico dá um pico de dopamina no seu cérebro. Só que o problema desses picos de dopamina, ou seja, eu vou ver pornografia, pico de dopamina. Eu vou comer aquele bolo de chocolate açucarado com Coca-Cola, pico de dopamina. Ou melhor, eu vou ficar assistindo aqui a Netflix, sentado no sofá, sedentário, sem pensar em nenhum tipo de preocupação. Liberação de dopamina fásica. Esses picos fásicos de dopamina, quando você libera muita dopamina, o que acontece no seu cérebro é algo chamado dessensibilização do sistema de recompensa. Ou seja, o seu cérebro dessensibiliza. E você começa a não sentir mais prazer com as coisas simples da vida. Afinal de contas, você está vendo tanta pornografia que a tua esposa não te dá mais tesão. Tu está comendo tanta besteira que o arroz com feijão e com salada não tem mais o mesmo gosto. Tu está ficando tanto no Instagram, nas redes sociais, no TikTok, que ficar com os teus amigos, ou ficar com os teus filhos, ou com a tua esposa não é mais tão prazeroso assim. E é por isso que é tão importante você reajustar esse sistema. Porque esse sistema desajustado é a pior coisa que você pode fazer para a sua vida. Tudo piora na tua vida, no teu relacionamento, no teu trabalho, na tua vida pessoal, na tua saúde. Porque você perde o prazer com as coisas simples da vida. Mas sem enrolação, vamos lá para o primeiro passo para você reajustar esse sistema tão importante para o teu comportamento. Em primeiro lugar, você precisa manter uma boa base. Da mesma forma que não se constrói uma casa pelas paredes, você não constrói saúde cognitiva, uma performance física, uma performance mental e cognitiva, sem você fortalecer o alicerce da sua casa. E quando eu falo aqui de alicerce da casa, eu estou falando de atividade física, sono regulado e alimentação minimamente saudável. Não tem como você fazer nenhum tipo de mudança na sua vida, principalmente essa mudança de reajuste do seu sistema dopaminérgico, se você não consegue manter uma base sólida. Afinal de contas, para fazer esse tipo de reajuste do seu sistema de recompensa, você precisa estar minimamente com uma certa performance cognitiva e performance física para que você consiga sustentar essa mudança. E sem um sono regulado, que é o fator que mais afeta todos os fatores da nossa vida, sem atividade física, que é importantíssima para a regulação do seu sistema de recompensa e da dopamina, e sem uma alimentação saudável, que é o nosso combustível, você não consegue fazer nenhum tipo de mudança. É muito mais difícil você conseguir mudar os seus vícios, mudar os seus hábitos e reajustar o seu sistema de dopamina quando você é uma pessoa sedentária, quando você é uma pessoa privada de sono, que não dorme direito, quando você é uma pessoa que come igual um leitão. Qualquer tipo de mudança nessas condições não acontecem. Você precisa primeiro criar o terreno para que consiga florescer essa mudança na sua vida. O segundo passo é que você precisa acoplar o esforço à recompensa. Sabe qual é o principal fator que está fazendo o seu sistema de recompensa se dessensibilizar, se desajustar? É nada mais porque você está executando comportamentos que geram uma grande quantidade de recompensa, porém com um mínimo de esforço. E esses comportamentos que geram muita recompensa e não precisam de nada ou muito pouco esforço, eles têm um nome. São chamados hiperestímulos. Afinal de contas, ficar sedentário no sofá, assistindo Netflix, com o celular na mão, comendo fast food, gera recompensas enormes, é muito prazeroso. Porém, qual é o esforço que você teve para conseguir essa recompensa?
Assistir pornografia é muito simples, é muito fácil. Está na palma da sua mão, está no seu bolso. Você não precisa se esforçar e a recompensa é altíssima. Veja, todos esses comportamentos que geram uma grande quantidade de recompensa, porém sem quase nada ou mínimo esforço, são hiperestímulos que dessensibilizam o seu sistema de recompensa. E são esses os comportamentos que estão fazendo a dopamina ficar desajustada dentro do seu cérebro. E é por isso que agora eu vou te falar duas formas muito rápidas e muito práticas de você acoplar novamente o esforço à recompensa desse comportamento. E o primeiro passo é a atividade física. Não há nada mais importante, não existe nenhum tipo de comportamento mais beneficiador quando a gente fala de esforço acoplado à recompensa do que a atividade física. Afinal de contas, depois que você termina uma corrida, uma musculação ou uma natação, qualquer tipo de exercício físico, você se sente muito bem. Vários tipos de moléculas são produzidos no seu corpo, moléculas de bem-estar que te deixam bem. Ou seja, é uma recompensa grande, é uma recompensa realmente prazerosa, tanto para o seu corpo quanto para o seu cérebro. Mas para você conseguir chegar até essa recompensa do exercício físico, você precisa minimamente de desconforto. Você precisa de um pouco de sofrimento, de puxar ferro, de correr, de suar. E isso vai acoplando o esforço à recompensa. Outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, eu quero ficar 15 minutos no Instagram. Beleza, pode ficar. Mas comprometa-se eu vou ficar 15 minutos no Instagram só se eu ler 15 páginas de um livro. Ou melhor, eu quero comer aquele doce que está na minha geladeira. Beleza, pode comer, mas coma apenas depois de chegar da academia. O que você está fazendo é pegando a recompensa do doce, pegando a recompensa de ficar 15 minutos no Instagram e acoplando ela a um esforço anterior. Tudo isso vai aos poucos reajustando o seu sistema de recompensa. O terceiro passo é aprender a lidar com o tédio. Hoje, parece errado sentir tédio. Hoje parece que é uma tortura sentir tédio. As pessoas não conseguem mais lidar com isso. Uma coisa nós temos que falar. De fato, o cérebro, ele odeia o tédio. O cérebro não sabe lidar com o tédio. E é por isso que quando a gente está nesse estado, sem nada para fazer, entediado, a gente sempre procura algo para fazer. Ou melhor, a gente procura uma fuga desse estado emocional, que é o tédio. E na maioria das vezes, essa fuga é algo que não faz muito bem para a gente. Porque o tédio, ele pode ser o gatilho de um hábito ou de um vício prejudicial para a sua vida. Por exemplo, muitas pessoas, quando estão entediadas, isso se torna um gatilho para ela ir na geladeira e comer algo não tão saudável, comer um doce. Por exemplo, se você está entediado, é o gatilho necessário que liga à vontade de ver pornografia. O tédio pode ser o gatilho para que você tenha motivação para fumar. Ou seja, o tédio é um estado emocional no qual nós não gostamos e tudo isso se torna um gatilho para você fugir por meio de um comportamento hiperdopaminérgico que gera picos fásicos de dopamina no seu cérebro. Mas quando você aprende a lidar com o tédio, você consegue ir aos poucos reajustando o seu sistema de recompensa. Porque uma pessoa que sabe lidar com o tédio é uma pessoa com um sistema dopaminérgico ajustado. E aos poucos eu te faço esse desafio. Permita-se viver no tédio. Permita-se passar uma tarde sem o celular. Permita-se, às vezes, sair sem o seu celular. Permita-se, por mais simples que seja, ir para o banheiro sem o celular. Permita-se ficar um dia sem ver Netflix. Permita-se sentir no tédio. No início é muito ruim. No início é desconfortável. Mas as mudanças que de fato valem a pena na nossa vida, elas são frutos do desconforto. E você precisa sentir tédio. Principalmente se você quer reajustar um sistema de recompensa que está totalmente desajustado. O quarto passo, e o mais importante, é nada mais do que você fazer uma modulação ambiental aí no seu ambiente. Nós já sabemos que o ambiente é o fator que mais afeta todos os fatores da sua vida. O ambiente modula diversos aspectos da sua vida. Então, por exemplo, como é que você quer parar de comer açúcar, parar de comer doce, parar de comer besteira
se quando você abre o armário, abre a geladeira, a primeira coisa que você vê é um pote de Nutella? A primeira coisa que você vê é um docinho. Não tem como. Apesar da sua intenção de parar de comer açúcar, de parar de comer doce, a sua intenção não vale de nada se o seu ambiente também não te ajuda. Se você aí está viciado naqueles vídeos curtos do Instagram, do TikTok, como que você quer parar com esse vício se quando você abre o celular, os primeiros aplicativos que você vê na tela é o Instagram e o TikTok? Não tem como, meu. Por exemplo, você quer parar de assistir pornografia e você continua no seu Instagram seguindo e curtindo fotos de mulheres só de biquíni, ou se você está em um grupo de amigos que só falam de putaria, cara, tudo isso é gatilho para que você continue assistindo pornografia. Module o seu ambiente. Se possível, mude de ambiente. Se o ambiente te faz mal, você não pertence a esse ambiente e não tenha medo nenhum de sair dele. A vida é muito curta para a gente viver em ambientes prejudiciais para a nossa vida. Então, siga esses 4 passos que eu tenho certeza que isso vai mudar o seu sistema de recompensa. Isso vai fazer com que você reajuste e que você consiga, de novo, sentir prazer com as coisas simples da vida. Afinal de contas, são essas coisas que realmente valem a pena. É ficar com a sua esposa todos os dias. É ficar com seus filhos e sentir prazer em estar com a sua família. É sentir prazer em sair com seus amigos e não precisar estar a cada 15 segundos pegando o celular, ver se tem alguma novidade ali, ver se tem alguma mensagem, alguma notificação. Essas coisas são dopaminérgicas, porém elas são vazias. O que realmente importa são as coisas simples da vida. Aquilo que não tem preço, mas tem muito valor. E eu tô deixando aqui outro vídeo para você clicar assim que sair desse. Esse vídeo aqui é muito importante porque vai complementar o assunto que a gente começou nesse vídeo, tá certo? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!